Olá, está no ar a edição número 7 do CCJS em Pauta Podcast. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, um tema que inclusive está em alta, violência contra a mulher. Eu estou ladeado aqui de grandes mulheres, a professora Fernanda Leal, ela que é vice-reitora da Universidade Federal de Campina Grande. Também estou recebendo aqui nos nossos estúdios que ficam instalados no CCJS a professora Marília, que está aqui marcando presença, a professora Marília, que é inclusive professora do curso de Direito aqui do nosso CCJS e também a coordenadora do mais novo curso aqui do nosso Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG, professora Juliana Oliveira, ela que agora está incumbida dessa missão e também é professora aqui na nossa casa. Então, dizer a vocês que é uma satisfação enorme estar recebendo-as aqui no nosso CCJS em Pauta podcast. E hoje a gente vem trazer um tema bastante importante, porque nesta quarta-feira, hoje dia 15 do mês de abril do ano de 2026, a gente está fazendo a instalação aqui nas dependências do nosso campus, do Banco Vermelho. O que é o Banco Vermelho? É um local muito bacana, onde os estudantes, os professores, todos que transitam aqui pelas dependências do CCJS vão poder acompanhar um espaço muito bonito, em harmonia com a natureza, e é uma questão simbólica, para lembrar de uma luta constante, uma luta que precisa ser realmente enaltecida, que é a questão do tema da violência contra a mulher. Por uma questão de ordem aqui, me permita vocês, a gente começa com a professora Fernanda Leal, ela que é vice-reitora da Universidade Federal de Campina Grande, e eu dava uma olhada, professora, que a gente tem um dado realmente alarmante. Que o Brasil, nosso país, registrou no ano de 2025, portanto, no ano passado, cerca de 1.568 feminicídios. Eu vou repetir para você de casa. 1.568 feminicídios foram registrados apenas no ano passado. Este foi o maior número da última década. Professora Fernanda, como interpretar este crescimento mesmo após avanços legais? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, olá, as pessoas que nos acompanham, nesse importante podcast do CCJS, com um tema que, além de importante, é urgente, que é do combate à violência contra a mulher. Quero cumprimentar Ricardo, a professora Marília, a professora Juliana, e dizer que essa é uma questão que deve nos preocupar a todos, Então, esse dado que você apresenta, Ricardo, de 1.568 feminicídios no ano de 2025, além de ser um dado exorbitante, é um dado que nos preocupa porque ele vai escalando em relação aos números de 2024, que foram maiores do que de 2023, ou seja, você fala da nossa legislação, nós temos legislações, que buscam aí proteger, impedir, mas elas não estão sendo suficientes para que a gente possa parar esses dados que atingem as mulheres diretamente, matam essas mulheres, mas atingem suas famílias, E aí eu não falo só das mulheres mães, mas das mulheres filhas, das mulheres irmãs, E é extremamente preocupante. E quando a gente pensa, por que a gente tem uma legislação, um conjunto de leis que já se preocupa em interromper esse dado alarmante, e isso não acontece? É que a lei, por si só, ela não vai ser suficiente para mudar uma mentalidade, uma cultura. Então, a partir dessa discrepância entre uma legislação existente e um número super alto de feminicídios, há aí uma cultura, uma sociedade que permite, que esses dados sejam, inclusive, naturalizados. Então, é preciso fazer um trabalho de mudança de mentalidade, um trabalho preventivo e educativo em toda a sociedade brasileira. O machismo ainda é muito presente, professor? O machismo estrutural, a misoginia, a naturalização realmente de que a mulher ela tem lugares específicos e ela precisa obedecer a partir de um comportamento a esses lugares que foram estabelecidos. Qualquer mudança
que ela venha a operar aí, vamos supor, é pensado para a mulher que ela deve ficar num casamento, por exemplo, ou numa relação, independente da forma como ela é tratada. E se ela não se sente mais feliz naquela relação, ela pode, como faz, né, buscar interromper e viver a sua vida. Boa parte desses feminicídios vem de ataques dos seus companheiros, dos seus ex-companheiros, né? Então, há aí uma naturalização, uma posse desse corpo da mulher, dessa vida da mulher, que faz com que a gente chegue a esse ato extremo que é o feminicídio, né? Professora Marília, quando olhamos para a média diária, por exemplo, estamos falando de aproximadamente 4 a 6 mulheres assassinadas por dia no nosso país. E aí eu quero saber da senhora o que esses números revelam sobre a gravidade do problema. Bom, é muito importante que a gente traga essas informações, né, Ricardo? Quando você fala dos dados de homicídios do ano passado, se a gente levar em conta as tentativas de homicídio, já passam de 7 mil. Né? Então, de 1.500 a gente já vai para 7 mil casos. Então, assim, é um problema muito sério, né? E embora a gente tenha um arcabouço jurídico robusto, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, tem a lei do feminicídio, tem a lei da violência psicológica, tem um arcabouço, né, robusto de legislação. Só que só lei não resolve o problema. Né? Como a professora Fernanda disse, né? É uma questão mais estrutural, é uma questão mais profunda e que parte primeiro da informação, né? Depois da dependência econômica que boa parte dessas mulheres passam. Aqui no CCJS a gente tem um projeto de extensão, né? Que até da professora Carla Pedrosa, que eu sou colaboradora desse projeto, que é sobre a justiça para elas. Né? Foi a partir de um evento de violência doméstica que a professora sofreu. Então, quer dizer, a violência está arraigada em todas as classes sociais, níveis de intelectualidade. E nada melhor do que quem viveu o problema, exatamente. Né? Quem sentiu na pele. Exatamente. Surgiu dessa iniciativa da professora Carla, que nos convidou, e a gente abraça essa causa também com relação aos direitos humanos dessas mulheres. Inclusive, em outra oportunidade, ela já esteve aqui conversando comigo e foi exatamente. Um tema muito ela queria bacana. estar aqui, mas não pôde por outros compromissos agendados. Mas aí a gente faz essa fala dizendo que nós aqui, enquanto CCJS, enquanto mulheres do direito e também de outras áreas, né, a gente tem também participação das professoras do serviço social. Agora, com o nosso curso de psicologia, a gente vai ter mais estrutura profissional para atender essas mulheres vítimas de violência. Ok, obrigado, professora Marília. Professora Juliana, além dos casos fatais, né, que aí são muito graves e todos os dias acontecem aí no nosso país, a gente está cansado de ver nos telejornais, por exemplo, casos de feminicídio, do jornal local até o jornal em edições nacionais. Então, são casos muito frequentes. Os dados, professora Juliana, apontam que cerca de 12 mulheres por dia sofrem algum tipo de violência não letal. E aí, diante desses casos absurdos, né, elas recebem atenção, algum tipo de atenção, professora Juliana? Seja bem-vinda. Ok. Bom, olá aos ouvintes, né, do podcast CCJS em Pauta. É um prazer retornar a esse espaço para falar de um assunto tão importante e tão fundamental para nós mulheres, né? Gostaria de cumprimentar a professora Fernanda, a professora Marília e você, Ricardo. E assim, eu acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, esse tema ele nos atravessa de uma forma doída, né? Assim, nós enquanto mulheres, enquanto mães de mulheres, enquanto professoras de mulheres, isso é algo que, como diz uma amiga minha, a gente sente no sangue, né? Porque existe essa, como a professora Marília e a professora Fernanda falaram, uma ancestralidade da violência contra a mulher, né? Assim, nossas avós e bisavós e tataravós, elas sofreram isso. E isso acabou sendo muito naturalizado, né? Como a professora Fernanda colocou. Então, assim, muita coisa que é violência, a gente não sabia que era violência,
né? A gente passou por isso com crianças, adolescentes, e hoje a gente percebe, olha, isso aqui que eu passei não era para eu ter passado, né? E a gente observa isso, então acho que a gente sente de uma forma mais orgânica, digamos assim. E aí esses casos de violência, eles são naturalizados com palavras, com gestos, com as violências simbólicas, né? Da mais simples à mais grave, né? Exatamente, exatamente. Desde da gente não ter um espaço de fala, de alguém pedir para a gente falar mais baixo, desde a gente estar sentindo alguma coisa e alguém falar, olha, é por conta que ela, né? As mulheres são muito taxadas como loucas, né? Como, enfim. Então, são coisas que acontecem cotidianamente e que acabaram sendo introjetadas na nossa cultura como naturais e não são naturais, né? E hoje a gente precisa falar sobre isso em todos os espaços, né? Dentro das nossas casas, nos nossos espaços de trabalho e, obviamente, dentro da universidade, né? A gente precisa falar sobre isso dentro do espaço universitário. Exato. Professora Juliana, só para ilustrar essa nossa conversa aqui, em outra oportunidade, até um evento que teve lá no auditório do CCJS, que inclusive foi idealizado pela professora Carla Pedrosa, a delegada, não lembro o nome da delegada agora, mas ela citou e exemplificou um caso que eu achei um absurdo. Uma senhora de 80 anos de idade, casada com um senhor de cerca de 70 e poucos anos. E aí ela casou, professora Fernanda, aos 16 anos de idade. E essa mulher foi procurar a delegada lá para fazer uma denúncia, depois de muito idosa, porque ela disse que perdeu toda uma vida. Ela disse que dos 16 anos até os 80 anos, ela vive privada de absolutamente tudo dentro de casa. Ela não tem a oportunidade de sentar na calçada da casa que ela mora, porque o marido a restringe ela de fazer isso. E aí, ela citava também que quando alguém chegava, por exemplo, dentro da casa para fazer algum tipo de serviço, por exemplo, um profissional chegava para consertar um ar-condicionado ou fazer algum tipo de serviço dentro da residência, o marido trancava ela dentro do quarto porque não queria ela com contato com absolutamente ninguém. Essa mulher perdeu a vida, professora Fernanda. Perdeu a vida, né? E esse caso ele ilustra muito bem uma certa confusão, né, histórica que é feita e que confunde essa violência com cuidado. Para algumas pessoas, isso pode ser visto como um marido que, por amar muito essa esposa, guarda ela como uma coisa, né? E é um caso extremo isso, é toda uma vida realmente perdida, né? As relações tóxicas, elas têm essas características, né? Elas confundem a vítima, elas confundem as mulheres, porque elas alternam, por exemplo, o comportamento de homens tóxicos nessas relações chegam a alternar, né? Um cuidado excessivo, uma demonstração de amor e de carinho excessivo e depois algum tipo de violência ou simbólica, ou com palavras, ou mesmo física. E, mais uma vez, seguida de um pedido de desculpas, que foi alguma coisa que a pessoa estava fora de si, né? E quantos casos a gente sabe que existem no Brasil e no mundo. A gente estava conversando aqui, eu me lembrei do caso da Gisèle Pelicot, uma francesa que teve a coragem de se expor para o mundo, né, denunciando o seu marido, que por anos a estuprou, e não só a estuprou, mas convidou vários amigos. Ele dopava ela e eles estupravam essa mulher. E ela teve a coragem, em nome de todas nós, de todas que já foram, de nós que estamos aqui, das que virão, para dizer, esse tipo de coisa existe, né? Então, assim, é horroroso, é assombroso esses dados, né? E a gente não pode mais não nos indignar diante disso, e mais do que não nos indignar, não fazer nada. Que nós temos 3 mulheres que ocupam espaços, né, de poder. Sim. E aí, quando eu falo do poder, eu não estou falando no poder arbitrário, nem um poder violento, mas a gente é formadora, nós somos professoras, nós estamos em espaços de gestão, nós estamos nesse espaço aqui de voz e de fala, né? E não dá mais para naturalizar isso. A gente tem uma grande luta aí, porque os números são realmente, assim,
muito preocupantes, né? Exato, professora Fernanda. Professora Marília, a gente citou, exemplificou um caso antigo, e com personagens idosos. Mas isso acontece também de forma desenfreada nos dias atuais. Isso mudou com o passar do tempo? É engraçado você me perguntar isso, Ricardo, porque há pouco eu estava conversando com alguns alunos e a gente estava vendo nas redes sociais e a gente nos deparamos com hoje, no dia de hoje, dia 15 de abril, a polícia de Santa Catarina prendeu um homem que fazia 4 meses que estava com a companheira em cárcere privado. E ele obrigou essa mulher de 39 anos, ele tatuou no corpo dela inteiro o nome dele. Que absurdo. Então, assim, quando a gente vê um caso desse, a gente imagina de como é que começou, né? Ele não chegou a trancá-la 4 meses, foi começando com uma violência pequena, né? Um cuidado, não, é porque eu gosto muito de você, tenho ciúme de você, eu não vou deixar você se relacionar. Ele inclusive confiscou o celular dessa vítima, dessa mulher, e impedia ela de ter contato com amigos, com familiares. Porque é um crime. Que é um crime, né? A gente tem também aí a lei do stalking, a gente tem... Então, assim, a violência, ela é reiterada, e quando a gente vê nos noticiários uma morte, né, uma prisão por um cárcere privado, isso já é assim a última etapa, né? E essa violência a gente sabe que ela é prolongada e construída dia a dia, e naturalizada e normalizada, até chegar no finalmente que a gente não quer que aconteça, né? Então, quanto mais informação, quanto mais a gente conversa sobre isso, né? O Banco Vermelho é um símbolo para que a gente não esqueça que naquele momento ali que a gente está vendo aquele banco, quantas e quantas mulheres não estão sofrendo algum tipo de violência. Sem dúvidas, professora, sem dúvidas. Professora Juliana, muitos estudos indicam que o feminicídio é o ponto final de uma escalada de agressões, é o ponto extremo. Aí é o cume que a gente pode afirmar, né? Quais são os sinais anteriores, os fatos que antecedem esse crime, esse feminicídio, que poderiam evitar o desfecho? Então, é justamente isso que nós estamos conversando, né? O feminicídio, sem dúvida, é a parte letal, digamos, né, da violência contra a mulher, mas ela acontece de várias formas. E existem alguns sinais, né? Assim, a forma de falar, né? Esse cuidado revestido, né? Essa violência que é revestida de cuidado, determinadas falas, por exemplo, de não utilizar uma roupa tal porque não fica interessante, né? Ou então assim, eu queria muito que você ficasse em casa, né? Que não fosse pro trabalho, que não fosse sair com as amigas, enfim, né? São esses sinais que a gente precisa ficar observando e principalmente estar atentas em relação às outras mulheres que estão ao nosso redor, né? Assim, muitas vezes a gente acaba percebendo ali que tem uma situação de violência, né? Ou mesmo uma situação assim de submissão, uma situação que nós observamos em determinados relacionamentos, e assim, não necessariamente relacionamentos amorosos, né? Assim, relacionamentos intrafamiliares, né? De filho com mãe, ou de irmãos, ou de pai com filhas, né? Então, são em todos os relacionamentos, em todas as relações, elas podem ocorrer sinais de violência contra a mulher. E aí eu acho que, como Marília trouxe, o Banco Vermelho ele traz esse alerta para a gente, né? Assim, é um ato simbólico importante que demonstra que a gente aqui na UFCG nós estamos atentas e atentos também, né? Porque os homens também precisam estar atentos a isso. Né? Precisam, assim, se perceber nesse lugar e até ver, puxa, será que isso que eu estou fazendo foi legal? Né? Isso aqui, muitas vezes, é uma reprodução de algo que se viu e que se vivenciou, mas a gente pode romper esses ciclos. Né? É o que a gente chama de ciclo da violência. Se a gente tem a oportunidade
a gente tem mais informação, a gente tem a oportunidade de perceber que isso está equivocado, então é importante que a gente quebre esses ciclos, né? Mulheres e homens. De se colocar e pensar, olha, isso aqui que eu estou fazendo não é legal, então vou pensar, vou mudar a minha forma de fazer isso, vou conversar com outras pessoas, né? Até para ver se isso que eu estou fazendo está ok ou não, enfim. Né? Eu acho que o Banco Vermelho ele é um lembrete diário nesse sentido. A professora Juliana é coordenadora do curso de Psicologia, como a gente já abordou logo no início, aqui do CCJS. É um curso que está abrindo as portas para a felicidade de todo o público sousense, não apenas de Sousa, mas a gente pode dizer que da Paraíba, do Nordeste e do Brasil, por que não? Até do exterior, porque temos aqui também estudantes de outras localidades, de outros países, e que felicidade para a gente. Professora Juliana, a gente entrou no assunto da psicologia. Como é que fica o psicológico dessas mulheres? Então, a gente, na psicologia e de forma geral também, a gente conversa muito sobre algo que acontece normalmente em situações de violência, que é a codependência. Né? Muitas vezes as mulheres elas estão numa situação de submissão e de dependência e mesmo vivenciando uma situação de violência, elas não conseguem sair dali. Né? A gente diz que a pessoa ela está codependente daquela situação. É uma prisão. É uma prisão, né? Assim, uma situação de dependência que faz que a pessoa não consegue se ver em outro lugar, se perceber em outro lugar. Né, assim, e aí a psicologia ela tem um papel muito importante nesse sentido, né? Primeiramente de ouvir, de acolher, porque uma coisa também que é muito comum da gente ouvir é assim, aquela mulher ela sofreu violência do marido, denunciou e voltou para aquele marido, né? Para aquele companheiro. Por que que isso acontece? Né? Assim, ninguém gosta de sofrer violência. Isso acontece por algum motivo, né? Assim, porque existe essa relação aí de dependência extrema e que ela não consegue se perceber em outro lugar. E aí, inicialmente, o que é necessário? Acolher, né? Não com julgamentos, mas acolher, chegar perto, chegar junto, dar o suporte, dar o apoio para que aquela pessoa consiga, olha, realmente se enxergar naquela situação e ver que não tem como permanecer. Né? E a psicologia ela tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? Do não julgamento, do acolhimento e de trabalhar essa situação de codependência. Professora Marília, na esfera do direito, como é que essas mulheres podem denunciar, como é que elas podem agir, qual o procedimento que a senhora aconselha? E também tem a questão dos vizinhos, né? Muitas vezes eles presenciam algum tipo de agressão, muitos deles até escutam da casa. Como é que eles podem agir? O que é que a senhora diz? Quais são as instruções e o que é que o direito diz para a gente aqui nessa edição? É importante denunciar. Né? A denúncia aí da delegacia, né? A formalização de boletim de ocorrência, isso é muito importante. Né? Até porque, em muitos casos, essa violência é reiterada, não é só às vezes são mais de um boletim de ocorrência. Para você ter uma ideia, Ricardo, nesse último ano, os dados do Poder Judiciário brasileiro foram concedidas mais de 700 mil medidas protetivas. E muitas dessas mulheres com medidas protetivas foram assassinadas. Então, é aquela coisa, a medida protetiva e o papel não vão resolver sozinho as coisas. Então, a mulher foi assassinada estando com medida protetiva. Então, o que é que a gente pode, enquanto juristas, né, enquanto Poder Judiciário, orientar? Né? Primeiro que existam a punição seja de forma mais efetiva, né? Como uma tornozeleira eletrônica, né? Aquela punição que impede que uma pessoa, né? Um marido ou um companheiro não possa concorrer a um concurso público, né? Que ele tem algumas sanções mais duras. Punições mais severas. Punições mais severas, né? Uma patrulha Maria da Penha, que todo mundo já é uma conhece, realidade aqui na Paraíba. É uma realidade. Então, assim, que exista, né? Mais política pública, mais patrulhas Maria da Penha, mais
mais força para coibir esse tipo de violência, né? Mas é o que a gente sempre diz e o que a gente está fazendo aqui tem um papel fundamental, né? Que é a prevenção. A prevenção, a informação, a conversa, a escuta, para que as mulheres consigam sair, primeiro, perceber o ciclo de violência onde estão, né, para tentar sair desse ciclo de violência. Mas aí o Estado entra com um papel fundamental de fomentar essas políticas públicas, porque a violência, um papel de medida protetiva não vai resolver se não houver um abrigo para acolher essas mulheres, se não houver a autonomia econômica dessas mulheres, elas vão sempre voltar àquela codependência que a professora Juliana falou. Infelizmente. Professora Fernanda, um dado alarmante mostra que mais de 60% das vítimas, essas que a gente relatou agora há pouco, vítimas de feminicídio, são mulheres negras. Como é que o recorte racial ajuda a entender a violência de gênero no Brasil? Então, todas as violências, as desigualdades, né, elas devem ser inseridas de maneira complexa, né? Então, há camadas aí, sobreposições que complexificam e aprofundam ainda mais esse tipo de violência. Você traz esse dado das mulheres negras, né? Então, a maioria expressiva das mulheres que sofrem violência, que são vítimas de feminicídio, são mulheres negras, mas certamente se a gente combinar com a renda, a gente vai encontrar as mulheres pobres também, né? A gente tem que pensar também nas mulheres trans, que estariam aí também no número elevado, né? Então, assim, isso só mostra o quanto a gente precisa entender esse fenômeno, combinando algumas condições de vulnerabilidade que, quando combinadas, elas vão aprofundar ainda mais, né? E evidenciar ainda mais que essa violência, ela tem cara, ela tem renda, né? Ela tem gênero, né? Então, enfim, é importante que a gente entenda esse fenômeno compreendendo, né, que há determinadas mulheres que vão ser mais alvo dessa situação complexa que tanto a professora Marília como a professora Juliana vieram colocando, né? Então, por exemplo, a dependência econômica é um fator que vai fazer com que essas mulheres estejam mais vulneráveis a sofrerem determinados tipos de submissões e violências em relação a quem não a tem. Isso não significa que as mulheres que não tenham dependência econômica estejam livres desse processo. Elas também são alvo e os números e os dados mostram isso. Aí muitas vezes já entra até a dependência emocional. A dependência emocional, né? A sua história de vida, a sua educação, o que ela ouviu enquanto menina em formação, que era melhor com ele do que sem ele, né? Está reproduzindo isso. Exatamente, que era melhor ela ter uma casa e um lar e engolir tudo que acontecesse, mas ela pelo menos seria respeitada lá fora. Essa ideia parece até uma ideia que a gente já superou, mas não superou. Então a gente vai encontrar muitos contextos que vão trazer, né, essa vulnerabilidade de raça, de gênero, né, até de local de moradia também, né? Existe violência no campo em relação às mulheres, talvez as menos ouvidas, as subnotificadas, porque muitas vezes estão mais distantes do acesso à informação e dos equipamentos do Estado, onde elas possam se dirigir para denunciar, para pedir proteção, né? Falta instrução. Ou de instrução. Então, assim, é um conjunto aí de contextos, de situações e de características que só aprofundam, né? E mostram para a gente que a gente precisa olhar para a cara dessa violência e enxergar quais são as mulheres, né, que estão, né, em níveis diferentes, sofrendo essa violência cotidiana, como você traz aí nos seus dados. Professora, outro aspecto recorrente é a questão do local do crime, né? Sim. Grande parte desses assassinatos, eles acontecem dentro do ambiente de casa, da residência, um local que deveria ser de proteção. Exatamente, né? Um dado como esse mostra que a gente tem que rever os nossos conceitos, né? Onde é que a gente é protegido? Então, também essa ideia de proteção, né, que não é de todo equivocada, né? O espaço da família, o espaço dessa educação primeira que a gente recebe,
pode ser esse espaço acolhedor, mas isso não é garantia, né? Então, é preciso que a gente também desmistifique, desnaturalize esse lugar, né, como um lugar sagrado, em que tudo que acontece ali não só é permitido, como é aceitável, né? Então, é um outro dado que chama a atenção, que a gente dorme, né, que muitas mulheres dormem com o inimigo, que pode ser o seu companheiro, pode ser o seu pai, pode ser o seu filho, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso também e estar atento a esse espaço que historicamente foi identificado como um espaço ou sagrado ou sobre o qual a gente não fazia nenhum tipo de questionamento na direção da violência. Só um dado, né, que na pandemia, quando as pessoas precisaram ficar confinadas, né, fazer o distanciamento físico, aumentou muito o número de violência doméstica, muito, né? Então, isso só demonstra que a gente precisa cuidar das nossas relações familiares, né? A gente, enquanto professora que forma outras mulheres e outros homens também, precisa falar sobre isso também. Muito bem, muito bom, professora Fernanda, parabéns pelas suas colocações. Professora Marília, mesmo com as leis como a do feminicídio, né, a gente tem também a importante e histórica lei Maria da Penha, né, que acho que ela é fundamental e veio para quebrar muita coisa e reduzir bastante essa questão dos crimes contra as mulheres. Eu pergunto à senhora, o problema está na questão da legislação, na aplicação ou na cultura? Então, o problema que a gente conversa aqui é muito mais profundo, né? Que, embora a gente já tenha dito que o arcabouço legal é realmente muito bom, né? Até reconhecido pela ONU, né? A Lei Maria da Penha é uma das leis reconhecidas pela ONU como uma das leis mais sérias, mais completas existentes no mundo, né? Então, assim, hoje, gente, se a gente tem essa lei tão boa, por que a gente ainda está enfrentando tanto, os números são tão altos assim? Porque tudo passa pela educação. Então, a gente volta, não adianta, a gente vai, vem e melhora um lado e outro, mas a educação é sempre o melhor caminho. Os princípios básicos. Pois é, então a gente, desde menina, desde a educação infantil, desde a educação básica, né, a criança já saber o que é violência, o que não é, e a partir disso ela entender, né, como sair de um ciclo de violência, como se defender desse ciclo, se fortalecer psicologicamente, é o caminho. Não adianta lei, não adianta papel, não adianta medida protetiva. Não adianta, se a pessoa não tiver informação. Exatamente. Parabéns, professora. E aí a gente entra um pouco nesse tema aqui tão importante, né, que é o Banco Vermelho. Voltando, na verdade, que a professora Joliana falou e falou muito bem, é um espaço reservado aqui no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, para as pessoas desfrutarem ali daquela ambientação externa aqui do campus, ter aquele contato com a natureza, né? Porque aquele espaço aqui no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais é realmente um espaço para você se desligar do mundo, né? E aí um ato simbólico desse, né, professora Juliana, se faz totalmente importante. Aqui nós temos muitas mulheres, muitas professoras, muitas estudantes que são mães, são esposas, têm aí seus namorados, e muitas delas é muito frequente o caso de violência contra a mulher, principalmente contra estudantes aqui no campus. Qual a importância deste momento, deste dia histórico ali, 15 de abril de 2026, uma quarta-feira? Qual a importância deste momento, professora Juliana? Bom, de fato um dia histórico, né? Como você está trazendo. Acho que o ato do Banco Vermelho é uma forma de ficar à vista, né? Às vistas para todos perceberem esse tema da violência contra a mulher, né? Um importante ato para estar ali nos relembrando diariamente.
Mas a UFCG, ela tem uma política de enfrentamento ao assédio, né? Inclusive aqui no CCJS, eu e o professor Enéas fazemos parte da comissão de enfrentamento ao assédio e todos os tipos de violência da UFCG. É uma política que ela existe desde 2022, mas que ela vem se construindo, vem se reestruturando, né? Uma temática delicada, difícil, mas uma temática que precisa ser tratada com toda a seriedade, né? Que ela atravessa tudo dentro da universidade. Não adianta a gente ter os melhores cursos, né? A gente ter as melhores notas do ENAD se a gente não tem uma política de enfrentamento ao assédio e todos os tipos de violências. E aí existe essa política, existe uma resolução e existe essa comissão, né, que tem trabalhado e tem pensado em algumas ações nesse sentido. Existe um fluxo, né, de denúncia através da ouvidoria, através do Fala BR, que toda a comunidade universitária ela precisa ter acesso, né? Não é nem ter acesso, porque acesso nós temos, mas precisa ter a informação, ter o conhecimento, que a UFCG vem trabalhando nesse sentido. E a comissão, a ideia é justamente aproximar as pessoas da universidade desse acesso e acolher, né? Assim, existe membros da comissão, né? Essa comissão ela tem funcionado em todos os campi. E a ideia justamente é promover ações preventivas, né, palestras, cursos que a gente está aí estruturando. Agora, no início de maio, nós iremos fazer uma mesa redonda para falar sobre a temática, né? A presidente da comissão vem também, que é a professora Aissa. E aí eu acho que o Banco Vermelho ele casa muito com isso, né? Que a professora Fernanda trouxe essa proposta, ela também está fazendo parte, né, da comissão, ela está se reunindo com a gente. É muito importante ter, né, a nossa vice-reitora fazendo parte dessa política. Então, assim, são ações, porque, como a professora Marília falou, existe a legislação, né, mas a gente precisa repassar a informação, precisa acolher as vítimas, né, porque muitas vezes a pessoa fica ali, não consegue falar, não consegue se expressar, e chegar mais junto, né? Chegar mais perto da nossa comunidade universitária. Professora Juliana, com esta vinda do curso de psicologia aqui para o nosso centro, essas mulheres vão ter um acolhimento ainda maior no quesito psicológico? Sim, com certeza, né? Eu acho que o acolhimento ele precisa existir em todos os cursos, né? Em todos os espaços. E a psicologia, com certeza, né? Principalmente com projetos de extensão, projetos de pesquisa, com o futuro serviço escola, né? Eu pelo menos já visualizo muitos projetos nessa temática, né? Junto às mulheres, junto a crianças e adolescentes, às pessoas idosas. Eu vou só abrir um parêntese aí. Em todo este processo, já tem uma previsão de quantos atendimentos mensais serão disponibilizados aqui no campus? Sim, a gente está estruturando aí o espaço para que tenha o máximo possível, né? Mas tem uma capacidade aí de mais ou menos 2.000 atendimentos com as salas. A gente tem um espaço bem grande, né? Bem interessante lá na sede do centro. E a gente pensou nessas divisões, né? Pelos horários entre atendimentos individuais e mensais. Este acesso vai ser fácil também? Muito fácil, muito fácil. O espaço já é muito bom, né? Que é no centro da cidade. Uma região estratégica. Exatamente. Ok, professora Juliana, professora Fernanda, professora Marília, eu confesso que a gente tem assunto aqui para passar, se deixar 24 horas conversando, né? Porque são muitos temas, eu acho que é algo que precisa, sim, ser aprofundado e a gente precisa constantemente trazer, enaltecer este tema da violência contra a mulher, porque infelizmente ele é muito presente, muito vigente na nossa sociedade. Agora, no finalzinho aqui da nossa edição, eu queria agradecer a presença de todos vocês, confesso que me senti privilegiado nesta tarde e dizer que o espaço aqui do CCJS em Pauta estará sempre aberto. A gente vai fazer uma série de entrevistas, uma série de episódios sobre este tema, porque ele merece sim destaque. Eu vou terminar como nós começamos, pela professora Fernanda, em seguida a professora Marília e a professora Juliana. Professora, muito obrigado.
Também agradeço muito, né, estar aqui nesse momento. Queria só falar um pouquinho sobre esse momento histórico também, que é a instalação do Banco Vermelho, não é um banco qualquer, é um banco que está na entrada deste centro e nos demais campi da UFCG. Esse banco será instalado, então a gente já instalou no campus sede. O segundo banco está sendo instalado no CCJS, hoje aqui, amanhã instalaremos no CFP, E esse banco é... CFP em Cajazeiras. Em Cajazeiras, exatamente. Esse banco, ele é fruto, de uma ação simbólica que nasce há 10 anos, na Itália, por 2 mulheres que viram suas amigas serem mortas pelo feminicídio, e elas pensaram nesse ato simbólico, inicialmente circunscrito à Itália, mas que depois ganhou o mundo, e em 2024 o presidente Lula sancionou uma lei de instalação desses bancos em espaços públicos, como é a universidade, no sentido de ser um lembrete, uma presença simbólica. No caso da UFCG, ao lado do banco tem a instalação de um totem também vermelho, com informações importantes de onde as mulheres podem se dirigir ou conhecer mais sobre a temática na UFCG. Então tem, por exemplo, um QR Code lá que é do nosso protocolo de atendimento, tem números de telefones que são importantes para ela poder se dirigir, E tem uma frase lá que é muito interessante, que é sentar e refletir, levantar e agir. Então, não é um banco para ficar sentado apenas, mas é um banco que, pela cor vermelha, que significa o sangue das mulheres mortas, chama a atenção de toda a nossa comunidade para que a gente, enquanto UFCG, diga que a gente é contra todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres, contra todas as pessoas, mas especificamente em relação às mulheres, porque são as grandes vítimas, isso é indúbio, a gente não tem dúvidas desses dados, e a gente está comprometido com a vida das mulheres. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço, professora Fernanda Leal, que está nos dando a honra dessa visita nesta tarde aqui ao nosso CCJS. Professora Marília, muito obrigado pela sua presença. Obrigada também, Ricardo. É uma oportunidade muito gratificante estar aqui conversando com você sobre uma temática tão importante, E dizer que esses números, por trás de cada número desse, tem uma mulher, tem uma vítima, tem uma família devastada. E a nossa obrigação, enquanto mulheres, enquanto sociedade, enquanto universidade pública, é não aceitar esses números, Não aceitar, e fazermos de tudo para levar informação, educação de qualidade, para que essas mulheres consigam sair desse ciclo de violência e a gente não naturalizar a quantidade de casos e ver o noticiário como mais um caso de violência contra a mulher. Muito obrigada pelo convite, espero participar mais e que a gente possa utilizar esse espaço como um espaço de escuta, de reflexão, sobre tudo o que está acontecendo hoje em dia. Ok, muito obrigado, professora. Professora Juliana, o curso de psicologia está apenas começando, Eu sei que a caminhada já foi meio que pesada aí, eu sei da luta de você, do professor Yarley e também do professor Thales. Realmente foi uma maratona bem puxada e até que enfim isso é uma realidade, como nós precisávamos de um curso como esse aqui no nosso CCJS. Muito obrigado, sem sombra de dúvidas a senhora estará muito presente aqui nos episódios sequentes. Com certeza, Ricardo, eu que agradeço o convite. Agradeço a oportunidade de conversar sobre essa temática. Agradeço a professora Fernanda pela vinda ao CCJS, a professora Marília pela parceria de sempre. Como você falou, hoje foi um dia histórico, Foi o dia da aula inaugural do curso de Psicologia e o dia da instalação do Banco Vermelho. Um dia bonito e potente aqui no CCJS. Então, agradecer e me coloco à disposição para mais bate-papos, como esse, e colocar isso, Nós estamos atentas, estamos juntas e isso nos fortalece. Estamos cada vez mais fortes por conta dessa junção, de ideais e de ideias de nós mulheres. Ok, muito obrigado, professora. Olha, uma observação, uma informação muito importante agora nesta reta final. Para você de casa, você que está nos acompanhando, você mulher, olha, no Brasil o principal telefone para denunciar violência contra a mulher é o 180.
Funciona 24 horas por dia, todos os dias. É gratuito, pode ser usado pela vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar. Também oferece orientação e encaminhamento para ajuda. Em caso de perigo imediato, extremo, ligue 190, Polícia Militar, atendimento de emergência. Muito obrigado pela sua presença aqui no CCJS em Pauta Podcast. A gente se encontra no próximo episódio, será o 8, porque esse foi o 7. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.